Boa noite, vamos lá. Acho que tá bom, 15 minutos de tolerância, né? Vamos dar prioridade a quem chegou, quem foi chegando. Acho que vai ficar gravado, os assinantes vão ter acesso. Então, boa noite, Suzy e Lília. Boa noite, Dalma. Seja bem-vindo. Obrigada por aceitar esse convite. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Lilian. Boa noite, Suzy. Primeiramente, agradecer a oportunidade, agradecer pelo convite. E é sempre uma satisfação poder participar desses momentos com um tema tão interessante, né? Esse universo dos sonhos, suas possibilidades de interpretação, os diversos caminhos que nós podemos percorrer. Eu queria falar um pouquinho sobre como é que eu planejei mais ou menos esse trajeto, né? Eu pensei da seguinte forma: primeiro, uma breve introdução sobre o tema, como é que ele ganha um formato que vai interessar para a psicologia. Aí depois a gente trabalha alguns relatos e a partir daí a gente vai abrindo a conversa com as colocações também vindas de vocês, as dúvidas, os exemplos que vocês possam trazer. Eu pensei que essa seria uma rota interessante para a gente poder atravessar, então, esse momento da noite com esse tema, tá certo? Perfeito, fica à vontade. Tá todo mundo me ouvindo bem, direitinho? Opa, Eu estou ouvindo perfeito. A gente pronto, teve beleza. alguns relatos no grupo que já está com o Dalma, ele já até analisou, né? Eu acho que quem está aqui, as meninas Isso. estão aqui, não devem ter mandado ainda, pelo menos não me lembro do nome, de ter mandado algum relato, mas se sentirem depois, no momento que ele abrir espaço, para vocês tirarem alguma dúvida, Isso, fiquem à vontade, viu? isso. E no momento que eu for falando também, alguns fragmentos de sonhos vão aparecendo para servir como exemplo. E o que tem de interessante é que muitos desses fragmentos podem ser identificados assim como um similar de um sonho que você teve ou de uma sequência de sonhos que você teve, né? Bom, primeiramente, a nossa grande luta é para desmistificar a interpretação de sonhos, né? Tirar esse aspecto mais até folclórico em alguns aspectos, né? Porque, por exemplo, a pessoa tem um sonho e aí quando acorda vai pesquisar no Google, né? Sonhei com um peixe, o que é que isso significa? Aí tem lá o significado do que seria sonhar com peixe, aí você diz, ah, tá certo, agora eu entendi. Essa é uma fórmula, é como se fosse universal, né? O símbolo é universalmente interpretado daquela forma. Essa é a primeira luta de um processo de interpretação de sonhos, porque o símbolo ele tem aspectos universais, mas ele tem aspectos bem pessoais, né? Ele tem aspectos que dizem respeito exatamente àquela pessoa que tá sonhando. E aí, por exemplo, quando a gente fala de um símbolo que tem um aspecto universal, uma casa, várias pessoas falam que nos seus sonhos aparece uma casa, aparece um castelo, aparece um casebre, uma casa de palha. Então, assim, uma casa abandonada, um castelo medieval. Essa imagem da casa é uma imagem muito comum e ela tem um formato universal. Só que dependendo de como ela seja apresentada, ela vai passando do universal para o particular, né? Vai ganhando um aspecto mais particularizado. Então, nesse primeiro momento, caberia a gente primeiro dizer que para interpretar um sonho eu tenho que entender que essa fórmula de busca pela essa fórmula, opa, calma. Dá boa noite, Arthurzinho. Dá boa noite. Essa fórmula Oi, de busca pela internet, Arthur! essa fórmula, essa fórmula que busca na internet o significado, ela não é eficaz aqui. Então esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto que a gente precisa deixar claro é que no relato do sonho eu tenho sempre duas possibilidades. Eu posso interpretar um único sonho, eu sonhei com isso, pronto. Então a gente vai tentar interpretar esse sonho que a pessoa teve, mas é muito importante também a possibilidade de interpretar uma sequência de sonhos. E chegou alguém? Está chegando alguém, né? Pronto, boa noite para quem está chegando.
Então, existe essa possibilidade de que eu possa pegar um sonho e interpretar, ou uma sequência de sonhos e interpretar. Se eu pego um sonho, é como se eu estivesse na margem do rio. Se eu pego uma sequência de sonhos, eu vou caminhando para dentro do rio. Então, quanto mais relatos eu tiver em mãos, mais profunda é a possibilidade de interpretação desses sonhos, dessa sequência de sonhos. Uma outra coisa para se dizer é que, embora a gente tenha sonhos muito diferentes e até divergentes, se eu pego uma sequência de sonhos, vamos colocar aqui 5 sonhos. Alguém me entregou 5 sonhos. Quando eu trabalho com isso na clínica, como psicólogo, eu trabalho também relatos de sonho e interpretação e como isso se aplica no cenário terapêutico. Eu peço sempre que a pessoa me entregue 5. Eu nunca pego só um. Os 5 que você lembra aí, escreva e traga para mim. E são divergentes, são estranhos, mas tem sempre um ponto que conecta todos esses relatos. Essa talvez seja a forma mais simples de começar a interpretar um sonho. Eu tenho que identificar nos meus relatos de sonho uma imagem que se repita. Eu tenho que ter uma imagem que se repete e eu começo sempre por ela. Essa imagem que se repete, ela pode ter variações, ela não aparece do mesmo jeito. Por exemplo, eu estou acompanhando uma pessoa que ela tem trazido relatos de sonho e nos diversos relatos, o ponto comum é um pouco divergente. Em cada sonho ela encontra um morto, uma pessoa já falecida. O que é que tem de divergente? É porque em cada relato tem um falecido diferente da história dela, e o que tem em comum em todos os relatos eu vou encontrar um falecido. Então veja que às vezes a imagem não é igual em todos os sonhos, tem um aspecto bem igual, que é o fato de ser um morto. Ela sonha com uma pessoa falecida. E o que tem de divergente nunca é o mesmo personagem. São sempre personagens da vida dela diferentes, mas tem um morto. Então, esse é o ponto que a gente começa a abrir a porta para entender essa sequência de sonhos e como é que ela se aplica na vida da pessoa. Sonhar com falecidos. Pronto, essa é, no exemplo que eu estou trazendo, a porta, né? A porta seria essa. Do ponto de vista mais científico e criterioso, a gente tem no Freud e no Carl Gustav Jung o processo mais significativo de interpretação de sonhos. No Freud é a interpretação dos sonhos, o nome do livro é esse, e no Jung, o homem e seus símbolos. Então, esse universo simbólico. Eu, particularmente, estou mais familiarizado com a leitura do Jung, com o cenário junguiano de interpretação, porque, embora, claro, que o Jung deva muito a Freud, né? Mas, assim, tem um aspecto na literatura do Freud que é entender que o sonho é sempre um conteúdo reprimido. De alguma maneira, um conteúdo reprimido que fala com você. Para o Jung, isso é verdadeiro. Existe um conteúdo reprimido, mas existem muitas outras possibilidades desse conteúdo estar se revelando. Por exemplo, eu posso ter um sonho que, de alguma maneira, feche uma questão da minha vida, né? Tem 2 histórias aqui famosas, né? Uma com o Roberto Carlos e outra com o Raul Seixas, né? Com o Roberto Carlos é aquela música, eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo, né? Reza a história que a música estava emperrada e ele foi dormir e sonhou com esse verso, né? Meu cachorro me sorriu latindo. Quando ele acordou, colocou esse verso lá e a música fluiu. E na história do Raul Seixas, aquela música Gita, que inclusive ele faz menção a isso no começo da música, né? Eu que já andei pelos 4 cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Isso é uma menção a um livro, né? Mas é também porque aconteceu assim. Ele começa a rabiscar umas coisas lá, embaçou, né? Não conseguiu fazer mais. E quando foi dormir, sonhou com um verso do livro e foi pesquisar no livro, né? O Bhagavad Gita. Foi procurar lá e aí nasceu aquela música, né? Eu sou a luz das estrelas, tal. Aí nasceu ali. Então, um sonho pode fechar uma questão da minha vida. Eu posso sonhar com uma coisa que está faltando, assim, com uma pendência que eu preciso resolver. Então, um sonho não é só um conteúdo reprimido, ele é muitas outras coisas. Tranquilo até aqui? Pronto, beleza. Eu tenho um costume de que quando eu começo a falar, se ninguém
parar eu vou infinitamente, né? Então, qualquer dúvida aí, pode falar que a gente vai voltando, vai repetindo, vai explicando, vai tentando explicar um pouquinho melhor. Os nossos relatos de sonho, a gente encontra sempre uma dificuldade neles porque eles não estão na lógica que a gente conhece. As pessoas chegam agora na clínica, as pessoas com quem eu trabalho, elas sabem que eu trabalho com sonho, então é mais tranquilo. É mais tranquilo porque elas se sentem à vontade para dizer assim, eu tive um sonho aí, sonhei com isso, tal, tal, tal. Mas no começo era uma frase que parecia gravada por todos, né? Eu tive um sonho estranho. Pronto, sempre começa assim, né? Eu tive um sonho meio estranho ou muito estranho, estranho. Eu tive um sonho estranho. Essa estranheza, e aí é importante a gente deixar claro, é que tem uma inversão do mundo quando a gente sonha. Aquilo que é considerado lógico aqui, não é lógico no mundo dos sonhos. Aquilo que é lógico no mundo dos sonhos não é a lógica daqui. Então, essa talvez seja uma dificuldade, e aí nos ajuda essa expressão que é de um discípulo do Freud, até do Lacan, que ele fala do mundo invertido. Tem uma inversão do mundo, então. Eu estou invertendo o mundo, estou tendo acesso a um mundo que está avessado, vamos dizer assim. Então, não tem uma lógica de tempo, e aí essa lógica do tempo é bem interessante, e nem tem uma lógica de espaço. E aí eu vou dar 2 exemplos disso. A lógica do tempo. Eu sonhei que eu visitava uma casa e de repente eu vi que era a casa onde eu passei a infância. Mas a casa que eu passei a infância nem existe mais. Pronto, não existe. Então, a lógica do tempo, ela não cabe para entender esse sonho. E a do espaço eu estava na minha casa, a cozinha era da casa atual e a sala era a casa da minha mãe. Não tem lógica nenhuma. Se eu for olhar por aqui, como a gente está falando, não tem uma lógica nisso. Mas se eu olhar a partir da perspectiva do mundo dos sonhos e a partir dessa imagem grandiosa do inconsciente, eu vou entender que eu preciso de uma outra lógica para poder entender um sonho. E aí, para não ser um mundo divergente, senão eu não teria nenhum tipo de acesso, existe um ponto de ancoragem, existe uma coisa que garanta que eu consiga ter acesso ao conteúdo do sonho. É uma imagem, um símbolo. Por isso que o Jung fala, né, o homem e seus símbolos. A Ana me entregou alguns relatos de pessoas do grupo, mas eu queria começar com outro que não está no grupo, porque tem a ver com o contexto. Contextos. Sonhos também são contextuais. No período da pandemia, eu atendi 2 pessoas, assim, das várias pessoas que eu atendi 2 pessoas que tiveram o mesmo sonho. O mesmo sonho, uma variação aqui, outra ali, mas no final era o mesmo sonho. E o engraçado é que essas pessoas não tinham conhecimento da existência um do outro, né? Até hoje não tem, elas não sabem, um não sabe que o outro existe, né? Tanto é que eu perguntei a um deles, você conhece fulano? Ele, não conheço. Aí eu não quis perguntar para ela, porque se ele já tinha dito que não, então eu não conhecia mesmo. Os dois tiveram o mesmo sonho, sonharam que... E o sonho é esse. Está deitado, dormindo, a pessoa sonha que está dormindo, que já é uma coisa muito, muito interessante. Sonha que está deitado lá e, de repente, é visitado no quarto, né? Os dois foram visitados no quarto. E nessa visita aí, no sonho da menina, era uma pessoa que entrava no quarto, uma pessoa muito luminosa, que ela não conseguia ver o que era, mas sabia que era uma pessoa. E no sonho do rapaz, era algo acima da cama dele, ele via acima, mas também era uma figura luminosa. Então, veja que os sonhos têm a mesma moldura, só variou a posição do personagem que eles encontram no sonho. E os dois dão o seguinte relato, de que nesse sonho eles receberam uma mensagem. A mensagem era que eles precisariam ser marcados com um sinal. A primeira coisa que você vê é o meu sinal, e você precisa fazer essa marca do meu sinal. Esse é o sonho dos dois. Quando ele acorda, ele disse que era 3:30 da manhã, ligou a televisão e estava passando aquele filme Guerra dos Mundos, né, que é um filme de ETs, né, com o Tom Cruise, uma invasão alienígena. Então, a primeira coisa que você vê quando acordar é o meu sinal,
faço o meu sinal, ele viu que era uma nave espacial. Desenhou no quarto dele uma nave espacial, fez um desenho de uma nave espacial. Quando a menina acordou, se ajeitou e foi sair, quando ela saiu, estavam colocando um adesivo num poste. E esse adesivo no poste tinha também uma nave espacial. Pronto, ela fez uma tatuagem de uma nave espacial. Os dois não têm contato nenhum, contato zero. E eu me deparei com esse relato de sonho replicado de duas pessoas diferentes. O contexto. O contexto era o contexto da pandemia, aquele período mais crítico da pandemia, quando a gente ainda não tinha nem a vacina. E o alienígena está presente nos dois sonhos, né? Porque depois eles interpretaram que a figura iluminada era um alienígena, né? Pronto, um alienígena porque o sinal é uma nave espacial ali. Essa ideia do alienígena em sonhos, ela é muito interessante porque é recente até. O Jung fala sobre alienígenas, né? Ele fala sobre coisas misteriosas vistas no espaço, né? Ele tem um texto, vistas no céu, ele tem um textozinho assim. E eu acho que o título é mais ou menos esse, sobre as coisas misteriosas vistas, avistadas no céu, avistada pelos homens no céu. Mas a imagem de um alien é a imagem daquilo que vem de fora. O que vem de fora não está contaminado com isso aqui, né? Então, se marque com o meu sinal, né? Precisa de algo de fora para determinar uma mudança, né? Tanto é que os dois, de fato, empreenderam uma mudança de vida. Um deles uma mudança provisória, depois voltou, e o outro uma mudança mais profunda de vida, mais significativa. Mas essa imagem do alien, ela hoje no mundo contemporâneo corresponde diretamente ao que no passado era a imagem de um anjo, né? Então tem esses paralelos aqui. Algo que vem de fora e que traz para mim uma mensagem capaz de modificar o cenário onde eu estou vivendo. Então esse aqui é um aspecto contextual de um sonho. Ver o meu sinal, então, é identificar que existe uma ação de fora capaz de conceder uma virada. Então, esse é um sonho contextual bem interessante. Inclusive, esse sonho eu discuti em outros momentos com outras pessoas, né? E, inclusive, por ironia, sincronicidade, ironia, teve uma psicóloga também que me partilhou, que encontrou esse mesmo relato de sonho, né? Esse mesmo relato a visita de um alien, né? Assim. Então, é um sonho motivado por um cenário, né? Um contexto. Em alguns momentos, esse sonho se torna paralelo com aqueles de fim de mundo, né? O fim do mundo, a pessoa que sonha com... Eu sonhei que o mundo estava acabando e, de repente, eu vi o Senhor sentado em um trono, né? O Senhor, no caso, Deus, sentado num trono. Esses sonhos têm sempre esse aspecto de uma intervenção de fora, capaz de mudar tudo que a gente viva, né? Ou está vivendo. Então, sonhos têm esses aspectos. Não obedecem à lógica que a gente conhece, não estão presos ao tempo e não estão presos a espaço. Pronto, algumas imagens assim que são muito corriqueiras e que às vezes assombram a gente. Algumas assombram, outras não. A imagem do caminho é uma imagem sempre muito corriqueira em sonho. É muito comum a gente sonha ou a gente escuta alguém dizer que sonhou que estava numa estrada, está dirigindo, está de bicicleta, está a pé, está durante o dia, está durante a noite, mas uma estrada. Então esse inclusive o caminho é um arquétipo muito presente na interpretação junguiana, né? A ideia de um caminho, estamos a caminho, estamos sempre percorrendo um caminho em busca de realização, autorrealização e realização. Então, essa é uma imagem comum, várias pessoas, inclusive eu estava conversando com a Ana hoje à tarde sobre um desses relatos de sonho. O mais importante do relato é o caminho, né? A pessoa fala de muitas coisas que daqui a pouco a gente vai comentar esse sonho. Ela fala de muitas coisas presentes no sonho dela, mas o que importa mesmo é o caminho e ela pouco atentou para essa dinâmica do caminho. Que tudo que ela está descrevendo se dá num caminho. E ela não conseguiu se conectar com isso, se conectou com as adversidades presentes no relato de sonho. Então é importante fazer essa discussão a partir de imagens. O caminho é uma. A imagem de uma pessoa muito importante, o pai, a mãe, o avô, a avó, o esposo, um filho. Então, assim, sonhar com alguém que está muito presente na nossa vida, ou que esteve presente na nossa vida, isso é muito importante, muito comum, na verdade, e é importante entender.
Sonhei que estava brincando com o meu pai, mas eu era adulto, eu não era mais criança, mas eu sonhei que estava brincando com meu pai. Aí a pessoa está apegada quando ela faz esse relato, ela se apega muito ao fato de ela estar brincando. Mas, na verdade, o que ela deveria se apegar de verdade é o fato da presença paterna naquele sonho. Então, veja que a gente precisa ancorar um pouco nos símbolos que vão se repetindo por ali, de alguma maneira, nos nossos sonhos. A imagem da casa. A casa também é uma imagem muito comum. Tem muitas variações na casa. Pode ser um casebre, pode ser a casa onde eu moro, pode ser a casa onde eu morei em algum momento da vida, pode ser a casa de um amigo, pode ser um castelo, pode ser aí tem uma diferença, uma construção. Quando a casa está pronta, quando a casa está se desmanchando, é uma casa mal cuidada, é uma casa velha, é uma casa abandonada. Isso é sempre uma variação da mesma imagem, mas quando eu me deparo com uma construção de uma casa, aí é um outro significado. Mas a imagem da casa é uma imagem muito comum. Daqui a pouco a gente fala também sobre esse significado. Ô, Dalmo, só E um uma outro... dúvida que falou de Pois casa. não, Posso fica à perguntar? vontade. Pode sim. Sonhar com a casa sendo invadida, ou assalto, ou alguém querendo invadir, pessoas do nada, assim. Eu tenho muito esses sonhos também. Eu já ouvi outros Uhum. relatos assim também. Certo. Vamos falar sobre a casa, então. Se quiser deixar para A depois, imagem... você coloca depois. Não, tranquilo. A imagem da casa, ela vai depender muito ela tem é uma das imagens que a gente pode dizer assim que tem um formato mais universal, é aquela que vai variar menos. As variações do sonho com a casa, a imagem da casa pode variar muito, mas o significado varia bem pouquinho. Por exemplo, sonhar com a casa sendo invadida. Suponho eu que seja sua casa. Sua casa sendo invadida. Pronto. Eu tenho dois significados, assim, um mais direto e um que precisa de um contexto melhor. Mas o primeiro significado da casa é sempre um contexto familiar. Sempre que eu sonho com a casa, eu estou num contexto familiar. Dizer isso é dizer uma parte, né? Porque, assim, eu estou no contexto... Eu estou no contexto familiar. Tá pedindo para ir para a cama dormir. Pois é. Quando eu sonho com a casa, eu estou no meu contexto familiar. A minha casa ou a casa do meu pai. Eu sonhei que estava dormindo na casa do meu pai. Não tem problema. Sonhar que está numa casa que você conheça, assim, diretamente explícito que é a sua ou a do seu pai, é um cenário familiar sempre. Quando eu sonho... E aí vem um segundo momento. Essa casa familiar, ela tem sempre um aspecto de segurança, de estabilidade. Quando eu sonho que a minha casa está caindo, eu estou na casa, a casa está caindo, a casa está sendo invadida pelas águas, a casa entrou o ladrão na casa. Isso aqui é sempre uma imagem de um receio que eu tenho de que aquela margem de segurança que eu construí venha a desmoronar. Essa margem de segurança pode ser afetiva, pode ser financeira, pode ser a estabilidade no trabalho. Então, assim, a casa tem uma dinâmica familiar sempre e tem esse outro aspecto da segurança, porque quando eu vejo a minha casa, eu vejo sempre essa ideia do seguro, ponto seguro, estou num local seguro. Então, assim, eu estou dentro da minha casa e minha casa está sendo invadida no sonho, isso vai ser sempre um questionamento, um questionamento. O sonho está me questionando, não está dizendo que minha casa vai ser invadida, não. O sonho está me questionando sobre aquilo que eu estou considerando seguro. Será que, de fato, aquilo que eu tenho como seguro é, de fato, seguro ou pode alguém tirar de mim? Então, esse é um aspecto ali bem direto. Alguém tirar de mim significa uma quebra da minha margem de segurança. Uma quebra poderosa da minha margem de segurança. Uma outra coisa também em relação a essa casa que é invadida, depende muito também de um outro aspecto, né? Eu vi entrarem na casa ou no sonho já tem um estranho na casa, né? Isso aqui pode mexer muito
na forma como eu venho a entender o sonho. Vamos supor que eu sonhei que... Isso é um sonho comum também. Eu sonho que eu fecho a porta da casa e a porta não tranca, né? Tem esse sonho, esse é um sonho muito comum. Eu vou fechar a porta e a porta não fecha. Tem também a ver com essa ideia da segurança. Mas a porta estava fechada e alguém arrombou a porta e entrou. Eu vi quando a pessoa arrombou a porta e entrou no sonho. Isso aqui tem a ver com toda forma de violência que alguém pode ter sofrido ou que tema sofrer em relação ao que é considerado seguro. E quando assim, tipo, eu vi o estranho já dentro de casa. O estranho já estava dentro de casa. Bom, então aqui é diferente, porque tem a ver com o fato de eu mesmo permitir que aquilo que vai me desestabilizar esteja comigo sempre. É diferente. Isso aqui é muito diferente. Eu vou só terminar esse aspecto e vou comentar esse aqui que foi colocado. Então, assim, só para amarrar essa história, Ana, eu posso sonhar que estava tudo fechado e eu escutei a pancada. Às vezes no sonho é assim, teve uma pancada e abriram a porta e entraram. Isso tem a ver com questões externas, né? A violência que eu temo, a violência que eu já sofri, o medo que eu tenho de que minhas bases de segurança não segurem os desafios que estão vindo ali de fora. Mas pode ser também assim, estava tudo fechado e de repente tinha um estranho ou uma estranha. Então, assim, sou eu que estou colocando para dentro de casa e pior ainda, né? Eu coloco para dentro de casa e fecho a porta. Então, opa, não está conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Tá tranquilo o áudio? Pronto, deixa eu botar mais para cá. Para mim Trazer tá mais para cá. tranquilo. Eu acho que é o seu, Magali, que tá com algum problema, né? Inclusive, acho que travou a imagem dela. Não, agora tá, voltou. Voltou? Tá ouvindo agora, Pronto, Magali? Tá tranquilo. ouvindo bem? Tá tranquilo para ouvir aqui, direitinho? Pode seguir? Aumenta. Tenta aumentar o seu. Acho que é o dela que não tá. Pronto, vamos lá então. Beleza. Então, eu posso estar... eu vou colocar... eu tenho um relato, Ana, tem um relato que eu já trouxe até em um outro momento de uma live com você, sobre uma casa, que eu também quero falar sobre isso para passar para outro assunto, né? Porque tem aqui umas mensagens no chat que eu queria também comentar. A pessoa está fora da casa, você vê a casa e você está fora da casa. Existe uma... Ela, quem está sem áudio, sou eu. Acho que é. É É, ela. pronto. É ela. Então, assim... Pronto. Então, Tá assim, a conseguindo pessoa ouvir, está na... Magali? Tá ouvindo, Magali? Não tá ouvindo? Ela não está ouvindo. Tenta aumentar o teu Desativar. som. Eu vou colocar no chat para ela. Beleza. Isso, eu acho que é isso. Eu acho que ela precisa ativar no celular e não ativou. Foi o mesmo problema que eu tive quando entrei. Ela não ativou o som. E aí? Pode seguir, Dalma. Eu vou falar aqui com ela pelo chat. Pode seguir? Pronto, beleza. Então eu vou seguindo aqui. Em uma live com a Ana, eu trouxe esse sonho de alguém que eu acompanhei, que ela tinha o sonho... Qualquer sonho que ela tivesse terminava do mesmo jeito. Terminava com ela vendo uma varanda de uma casa, subindo uns degraus e segurando a maçaneta. Quando ela segurava a maçaneta para abrir a porta, alguém segurava a porta e dizia que ela não ia abrir, não podia abrir. Então, veja, esse é um outro tipo de sonho, né? Você vê a casa, mas por alguma razão você está fora, não consegue entrar. Ou, às vezes, você está fora e consegue entrar. Quando eu consigo entrar, eu estou tendo acesso a uma parte que é do meu passado e que está guardada e que, por alguma razão, eu me neguei a ver e que agora eu começo a ver. Quando eu não consigo entrar, é uma trava, né? Tem alguma coisa que travou na história de vida da pessoa. Inclusive, nesses relatos aí, chega um momento, depois de um longo processo de terapia, que ela abre a porta e vê que tem um quarto. Ela abre a porta e vê que não é uma sala, é um quarto. É o quarto onde ela passou a infância, né? Quando criança, é o quarto onde ela dormia. E aí ela vê, no relato dela, ela vê
é o que faltava ver, na verdade. Ela via que tinha uma pessoa lá que era o abusador, né? Ela não tinha lembranças dos abusos, passou a ter depois disso. Então, o inconsciente gera um bloqueio, né? Não entrar na casa. Então, porque se você entrar na casa, vai encontrar uma parte que talvez seja bem dolorosa. Mas aí, depois do processo de terapia, ela conseguiu entrar e fechou esse ciclo. Então, a casa traz esse aspecto familiar e também esse aspecto de segurança, né? Sonhar com ela sendo invadida, sonhar com a porta que não fecha, tem a ver com o receio dessa quebra de segurança. Tem aqui no chat uma... Deixa eu ver aqui. Ultimamente sonhei com gravidez de outras pessoas próximas a mim. Eu vou falar primeiro da gravidez. Eu estou achando que esse outro sonho aqui, que isso aqui é um outro sonho, mas termina se conectando. A ideia de gravidez de pessoas próximas, né? Sonhar com gravidez de pessoas próximas. Será que é alguém próximo que vai engravidar? Pode até ser, né? Pode até ser que alguém engravide próximo, alguém próximo engravide. Mas, na verdade, o sonho da gravidez tem muito a ver com recomeços e tem a ver com projetos, né? Com a necessidade de gestar projetos, com a necessidade de começar. Agora, sim, quando eu vejo que por exemplo, quando é um homem, é o sonho com um filho, né? A paternidade, né? Tá com a criança no braço. Mas, assim, sonhar com a gravidez de outras pessoas tem a ver com, entre outras coisas, tem a ver com uma necessidade que eu tenho de revisar os meus próprios projetos, né? Claro, assim, é preciso que eu reveja, que eu avalie ou que eu valide alguns projetos. Porque se é verdade que esse sonho da gravidez tem a ver com novidades e projetos, o fato de serem outras pessoas é como se eu tivesse um pouco alheio a isso, né? A pessoa que sonha parece um pouco alheia a isso. É uma possibilidade. A outra possibilidade é o receio de que descubra a gravidez, né? Mas é claro que como é um outro cenário, porque é um mundo invertido, o mundo dos sonhos, descobrir a gravidez talvez seja o medo de descobrir as suas próprias potencialidades, né? Um receio daquilo que se é. Esse é um aspecto. A mesma pessoa fala que tem uns outros sonhos e um deles ela vê aqui uma coisa que é bem interessante. Deixa eu ver aqui. No fim de um deles, meu cabelo era cortado bem mais curto do que eu havia pedido e aí vem um sentimento, fiquei frustrada, né? Justamente esses relatos aqui parecem coisas muito longe uma da outra, né? A gravidez e o corte de cabelo, mas não, elas estão bem conectadas, porque a ideia de que a gravidez tem a ver com projetos, com necessidade de novidades, necessidade de abraçar novas possibilidades, abraçar um mundo novo, abraçar um cenário novo de trabalho, de família e tudo. Por outro lado, quando a gente vê que a pessoa teve o cabelo cortado bem mais curto do que ela planejou, isso é muito interessante, né? Porque assim, ela não teve a sua vontade respeitada no sonho que ela está pautando aqui. Ela não teve o seu projeto respeitado. Eu desejo que corte meu cabelo curto, aí termina que cortam mais curto do que eu planejei. Isso aqui é um desrespeito ao meu projeto, né? Então, a pessoa fica frustrada. Essa sensação de frustração, essa sensação sobre a frustração, tem a ver justamente com a primeira parte aí, que é o da gravidez, né? O receio do novo, o medo de alguma coisa que tem a ver com novidades, com projetos. Exatamente o que eu passo sobre a gravidez. Essa parte aqui eu não entendi bem, não. Quer dizer que bom, eu precisaria que, deixa eu ver quem foi aqui. Nani João, Nani João? Isso. Se puder explicar o que é essa parte que você passava na gravidez, vai me ajudar a entender um pouquinho melhor. Oi, Dalmo. Oi. Não, o que você falou sobre a gravidez e o que ela representa, né? É exatamente isso que eu passava nesse momento da minha vida, né? Sim. Casa perfeitamente com o momento que eu estou passando, estava passando. Agora eu entendi. Eu tinha entendido errado, eu tinha entendido que era justamente porque
era a gravidez sua, né? É porque, assim, a ideia da gravidez de outra pessoa, né? Por exemplo, eu sonhar com a minha mulher grávida, isso aqui é uma outra coisa, até porque a gravidez não é para nós, né? A gravidez está para a mulher. Então, isso aqui mudaria totalmente a configuração do entendimento desse sonho. Mas uma mulher sonhar com a gravidez de pessoas próximas, isso aqui tem a ver muito com essa gestação de coisas novas e o meu receio de mergulhar nesse cenário aqui também. E isso gera o que aparece no relato seguinte, que é essa sensação de frustração, né? Não ser respeitado no seu projeto inicial, que era cortar o cabelo um pouquinho curto, e terminou que cortaram demais. É sempre importante dizer isso, eu vou aproveitar, que em qualquer relato de sonho que a gente tenha, se a gente conseguir identificar o sentimento que a gente teve no sonho, isso é muito importante, porque o sentimento fala muito sobre o sentimento que eu entendo que veio para mim naquele sonho, fala muito sobre o conteúdo do sonho. Eu falei também com a Ana hoje à tarde de um relato que uma menina falava de um sonho que insistia, né? Um sonho que persiste, na verdade. No sonho, ela tem relações com o pai, e quando ela acorda enojada, vai rezar porque diz que é o demônio colocando esses pensamentos ruins na cabeça dela, tem que tomar banho toda vez que isso acontece. Aí eu disse, certo, mas qual é o sentimento que você tem? Aí, nojo. Não, mas eu estou falando o sentimento lá no sonho. Aqui eu sei que é nojo, mas assim, lá era o quê? E aí ela, com vergonha, claro, né, disse que é prazer. Então, veja, a sensação de prazer. Essa sensação de prazer vai nos dar instrumentos para interpretar todo o cenário do sonho. Nesse relato aqui que foi deixado, a pessoa se sente frustrada pelo que acontece. Então, se ela se sente frustrada, eu tenho que pegar essa ideia de frustração e jogar para cima de todo o relato do sonho, porque vai me ajudar a entender muito do que acontece. Então, o seu sentimento no sonho lhe ajuda a entender o sonho. E aí, eu vou seguir para os relatos que eu recebi, né? Os relatos que a Ana me mandou. Eu queria destacar aqui primeiro um que me chamou muita atenção, eu disse até a Ana, porque aparece a imagem do caminho. A imagem do caminho. Essa ideia, eu estou na estrada, bom, independente, você está a pé, você está de ônibus, de carro, dirigindo, no banco do passageiro, tanto faz. O que interessa para nós é você está num caminho, está numa estrada. Eu não conheço essa estrada ou eu conheço essa estrada também é relativo. O que interessa é o caminho. A ideia de um caminho é sempre uma ideia de autoconstrução. Então, tem camadas dessa autoconstrução. A primeira camada é a mais importante. Eu comigo. Pronto, eu e eu mesmo, né? Eu no meu caminho de construção pessoal. Aí depois vem uma outra camada que sou eu e o mundo onde eu estou vivendo, as relações que eu tenho por aqui. Relações primárias, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minha esposa, meu filho. E aí vai se ampliando, né? Meus amigos mais próximos, os estranhos, pronto. Então, uma segunda camada é essa das relações que a gente constrói. Uma terceira camada é você e seu futuro, eu e meu futuro. Então, um caminho num sonho tem sempre essas três camadas a serem exploradas, né? Então, não dá para falar de uma só. Sobretudo porque o relato que eu recebi foi bem curtinho, então eu posso falar de uma camada e ser sobre outra, mas são sempre essas três camadas, você e suas relações, você e o futuro. Se por acaso na estrada você olha para trás, você e seu passado também. Então tem essa dinâmica de passado que também aparece aqui. Eu estou na estrada dirigindo ou eu estou na estrada e estou no banco do passageiro, tem uma pessoa dirigindo. Tá, quem é que está dirigindo? Ah, eu não sei, é um estranho, é uma pessoa que eu nunca vi que está dirigindo. Bom, então você precisa, nesse caminho aí de autoconstrução e das relações, ter mais autonomia. Pronto. Então, são pequenas variações que vão acontecendo, mas a ideia do caminho, da estrada, tem sempre essas três camadas para serem exploradas. E aí a pessoa fala de uma coisa que é bem interessante, que ela coloca animais, né? No relato dela aparecem animais. Ela fala de carneiros, bois e búfalos, né? Aparecem essas três imagens aí. E isso é muito interessante que na primeira
Bom, com o carneiro eu consigo enfrentar porque eu tenho um bastão, né? Ela disse que consegue enfrentar o carneiro porque ela tem um bastão, então ela consegue enfrentar. Beleza. Veja como as coisas vão ficando mais claras, né? Tem um animal, tem uma adversidade nesse caminho que eu consigo enfrentar. É um carneiro. Eu tenho um bastão aqui na mão. De repente, não é mais um carneiro. De repente, é um boi, um búfalo, que vai assim, né? É uma boiada inteira. Tem uma diferença entre se for um boi ou um carneiro, né? Um carneiro parece que a gente tem mais força para enfrentar. Se for um boi bravo, a gente não tem tanta coragem assim. Então, veja que nessas falas a gente já vai entendendo mais ou menos para onde o sonho quer direcionar a gente. Parece que para uns desafios aí a pessoa tem a disposição para vencer, mas em outros ela está amedrontada. Até que chega um outro, ela vê os búfalos e ela corre para um lugar onde ela consegue se trancar num local como se fosse um quarto, alguma coisa assim. Fechou uma porta e se fechou lá dentro. Mas aí o animal está batendo na porta, né? Bom, veja que coisa. Se você abrir a porta, você vai ser atacado pelo animal. E se você permanecer lá dentro, você está ameaçado do mesmo jeito. Então não tem como fugir disso, né? Eu vou ficar quanto tempo trancado aqui esperando que esse negócio vá embora? Não tem como ficar a vida toda aqui. Mas é sobre isso. Na estrada ou num quarto fechado, a pessoa se sente ameaçada. Então é muito interessante porque em alguma dessas camadas, ou na camada de construção pessoal, ou na camada das relações, ou na camada do próprio futuro, a pessoa não tem autonomia nesse momento para enfrentar como deveria os desafios que vão se apresentando. Nesse campo das relações é muito interessante porque às vezes isso aí tem a ver com pessoas que são importantes para nós. Não sou eu que estou enfrentando o problema, é alguém muito próximo a mim, mas isso está interferindo de tal modo, está me roubando a minha capacidade de viver minha própria vida. No trabalho, enfrentando dificuldades no trabalho que me impedem de viver a minha própria vida. Ou então no meu processo de autoconhecimento, eu posso estar num processo onde aparecem coisas que eu não queria enfrentar, mas eu tenho que enfrentar, e isso me assusta, isso me assombra. Então, no caminho onde essa pessoa está, esses animais que ela vê, um que ela enfrenta e os outros que ameaçam, tem a ver justamente com essas barreiras e adversidades que vão surgindo e que impedem essa pessoa de progredir. Mas tem um ponto aqui, que o sonho tá dizendo assim, não tem como a gente viver isso. Porque se você está na estrada, você fugiu. Você se trancou em um lugar, está ameaçado do mesmo jeito. Então, o sonho está questionando até quando a pessoa vai aguentar essa vida pressionada e sem essa autonomia que precisa ter para resolver tudo, para direcionar tudo. Então, esse é um relato muito interessante, porque o sonho está mostrando uma realidade e questionando a pessoa, né? Você está sendo questionado pelo seu sonho. Está sendo questionado. Seu sonho está dizendo assim, ó, você está fugindo de uma coisa e essa coisa da qual você foge sempre lhe encontra. Ou na estrada ou num quarto, sempre lhe encontra. Vai fugir até quando? Até quando Tomar você aguenta decisões, fugir? né? Também tem Até a ver. quando você retarda uma decisão? Também tem isso. Até quando você retarda uma decisão? Até quando você permite que os embaraços das relações, por exemplo, lhe impeçam de viver com mais autonomia? Porque às vezes a preocupação está com outra pessoa ali, mas eu estou com a minha vida parada. Então tem tudo isso aqui que pode ser entendido desse relato que foi o primeiro que a Ana me passou. E esses animais podem ser destrinchados mais, a gente pode conseguir também entender algo desses animais, quando tem animal no sonho, por Pode exemplo. sim. A gente pode sim, porque é interessante porque um carneiro é um animal que de uma certa forma está sob nosso controle. Eu consigo domesticar essa força, vamos dizer assim, eu consigo domesticar essa força. Essa força eu controlo. Eu tenho um bastão. Eu tenho um bastão para quê? Para afastar, porque eu posso só afastar. Eu tenho um bastão para agredir, para evitar ser agredido, ou eu tenho um bastão para conduzir, né? Talvez a pessoa do sonho
não esteja sabendo nem usar seu potencial para enfrentar coisas que são domesticáveis, né? Porque o carneiro é domesticável. Dá para eu Mostra que ela tem domesticar isso algum aí. poder, né? Ela tem algum poder sobre essa pessoa ou situação, vamos dizer assim, né? Dá para ter um poder. Talvez ela não saiba usar, né? Eu lembro que no relato ela disse que eu consegui afastar porque eu uso o bastão. Mas será que é para afastar? Porque com o bastão eu posso indicar o caminho, né, para eles. Em vez de afastar, eu posso direcionar. Bom, então, assim, essa primeira imagem do carneiro pode ser as coisas que eu poderia usar a meu favor e nem isso estou fazendo. É uma pergunta, né? Eu poderia usar um problema a meu favor? Essa é sempre uma pergunta, né? E a resposta é muito clara, né? Claro que posso. Eu posso aprender muito com um problema que eu esteja enfrentando ou com um desafio que a vida me impôs. Aí depois vem um outro animal que é um boi, mas assim, para entender esse boi eu tenho que ver o outro que é um búfalo, né? Porque veja que vai tendo uma progressão, né? Um boi, por mais bravo que seja, a gente ainda tem um nível de entendimento e controle, né? Agora sim, essa imagem do boi, ela tem a ver com as coisas que eu em mim preciso domesticar. Se o carneiro é uma coisa que vem de fora, ou a imagem do boi tem uma coisa em mim que eu preciso entender melhor e controlar melhor. E a terceira imagem que aparece ali, que é a de um búfalo ou de um monte de búfalos, tem a ver com aquilo que eu não consigo mais controlar. Então, eu poderia dizer também que aquilo que você não quer enfrentar agora ou não aceita enfrentar agora, vai chegar um momento que pode se voltar contra você sem qualquer tipo de controle seu. Então, a gente tem esse desafio. Eu não enfrento agora por alguma razão, eu tento fugir agora e vai chegar um momento que eu não consiga mais enfrentar. Então, o sonho é um tipo de alerta. Na verdade, a gente já viu dois alertas nesse sonho, né? O primeiro é assim: você vai ficar aí até quando? Você vai aguentar isso até quando? E o segundo é assim, ó: se você não quer enfrentar agora, vai chegar um momento que não vai dar mais para enfrentar. Então, bom, essa parte aí do não enfrenta agora, pode ser que não enfrente, pode estar conectado com o que eu falei sobre a camada do futuro, né? Aquilo que eu estou vendo sobre o meu futuro. É um sonho de alerta, né? A pessoa às vezes acha que o sonho de alerta é aquele eu sonhei que ia morrer, sonhei que ia morrer e tal. É uma pegadinha de um sonho desses, né? Sonhei que estava num carro, com 4 pessoas e tinha um acidente e eu via retirando as pessoas de dentro do carro. Aí, você estava no carro comigo, eu morri ou não? Bom, eu acho que você morreu, porque só quem estava lá vendo retirar do carro fui eu, então você morre. Aí a pessoa passou uns 2 dias sem sair de casa, né, de carro. Isso foi uma pegadinha. Isso foi uma pegadinha com um sonho. Aí a gente acha que sonho de revelação, um sonho sobre o futuro, aí a gente acha que é um negócio desse tipo aí, né? Ah, um acidente, alguma coisa. Mas não, esse sonho pode estar falando sobre o futuro, né? Dizendo assim, ó: não deixa crescer um mal que você pode enfrentar agora. Não se esconda de um problema que você tem que enfrentar agora. Não deixe para depois aquilo que você deveria estar resolvendo agora. Isso é um sonho de alerta, né? Um sonho sobre o futuro. E que pode ser muito perigoso. É como se dissesse assim: é muito perigoso fazer o que você está fazendo, né? Você tá deixando que as coisas fluam e, na verdade, você deveria estar no controle e não está. Isso tudo são possibilidades. Agora, claro que se a pessoa me der mais elementos do sonho, pode mexer muito do que eu estou falando aqui, mas pelo que eu recebi, isso aqui seria uma possibilidade de entendimento sobre esse sonho. Pode seguir? Antes de você continuar com o próximo relato, como as pessoas não estão aqui, alguém que está aqui quer tirar alguma dúvida, aproveitar já que a gente está ao vivo e contar algum sonho, alguma coisa que acontece frequentemente. Tem muitos sonhos que acontecem frequente, né, Dalmo, também, que repete. Quem quiser, fica à vontade, porque a gente aproveita quando a gente está ao vivo para tirar essas dúvidas. Eu gostaria. Fica à vontade. Sim. Eu tenho um sonho que é recorrente. Eu sempre sonho que eu estou arrumando as coisas e aí está tudo muito bagunçado, eu não consigo pôr as coisas no lugar, a hora está passando e parece assim, que eu vou e volto e não consigo arrumar nada.
entendeu? E acordo, eu estou exausta. E isso sempre acontece, principalmente se eu estou voltando de férias. É no trabalho que tem que arrumar, é em casa, no sonho. No Em sonho, é em casa, casa, é no trabalho. em É em casa. casa? Ou é na minha casa, ou é na casa da minha mãe, que era a minha casa Ah, antes. pronto. Que era a sua casa antes. Isso. Certo, beleza. Uhum. Esse muito obrigado pelo relato, né? É sempre bom quando a gente recebe esses relatos, porque eu acho muito interessante porque a gente conta o nosso sonho e a gente percebe que tem sonhos de outras pessoas que de alguma maneira vão se assemelhando ao que a gente está contando, né? De alguma maneira um sonho vai trazendo um conteúdo que é quase coletivo, né? Como dizia o Jung, é quase coletivo. Foi, quebrou. Aí, vamos lá. Primeiro, que é o fato de sonhar que eu preciso arrumar as coisas e eu não consigo porque não dá tempo. Pelo que eu entendi, parece que o problema é justamente porque eu corro para ajeitar, mas o tempo não permite, não dá conta. Isso é bem interessante porque talvez seja uma questão assim, uma possibilidade de uma sobrecarga de responsabilidades e preocupações. Essa é uma possibilidade sempre. Agora, esse sonho está dizendo assim, esse sonho é um alerta também, né? Eu vou voltar para o relato anterior. É um outro sonho de alerta. É um sonho do futuro, né? Assim, é o seguinte, o sonho está dizendo assim, você precisa organizar suas preocupações a partir de prioridades. E a prioridade só tem uma prioridade, é aquilo que eu posso resolver. Que eu não posso resolver, eu não posso deixar acumulando aqui. Talvez o seu sonho esteja falando sobre tá tão misturado. Você falou assim que estava tudo muito bagunçado porque tem coisas ali que talvez não devessem estar. Então, eu posso estar perdendo muito tempo com preocupações e com coisas que nem minhas são. Por isso que nunca dá tempo de terminar. E como é que você acorda? Exausta, né? É um sonho interessante porque é um sonho que tem um reflexo físico, né? É um dos sonhos que trazem reflexo físico. Agora, o reflexo físico está falando sobre o meu estado mental, né? Cansaço. Eu estou cansado dessa luta de querer arrumar coisas que não são minhas ou não são para mim. É mais ou menos assim. Agora, você me deu uma informação também que eu questiono, né? Assim, para você pensar e avaliar. Você disse assim, é mais quando eu estou voltando de férias. Se esse sonho é recorrente, mas no tempo que você está voltando para o fluxo de trabalho, talvez a gente precise avaliar como você tem lidado com ambiguidades, preocupações e exigências do trabalho. Talvez esse seja um ponto que dificulta a organização da vida. Então, seria essa uma possibilidade de entendimento. É a minha casa ou a casa da minha mãe, né? É bem interessante porque quando a gente fala da casa da mãe, é o local, como eu já falei antes, é o local da grande segurança, né? Assim, eu estou seguro ali ou eu estou seguro, ou eu tenho alguma coisa do meu passado para resolver ali na casa da minha mãe e do meu pai, né? Então, assim, eu posso ter duas informações aqui, o mesmo sonho está me dando duas informações. Talvez eu precise organizar prioridades no trabalho para viver mais leve e prioridades relativas à minha relação de família. Então, assim, trabalho e família. Talvez eu precise ajustar essas duas relações para evitar que elas se misturem e para evitar que um termine roubando o espaço do outro, né? O trabalho termine roubando o espaço das relações familiares, né? Não descartando ainda uma outra possibilidade, que aí é mais íntima e aí precisaria de mais conteúdo, do fato de que você precise arrumar coisas que têm a ver lá com a sua infância e relação com sua mãe, seu pai. Então, assim, mas essa daí para entrar eu precisaria de mais conteúdo. Mas assim, aponta para isso, o fato de ser a casa da sua mãe também, o espaço onde as coisas estão meio bagunçadas. Ajudei, Lilian?
sim, realmente como se está misturando, né? Isso tudo está vindo uma grande confusão para mim. E o trabalho hoje, né, está sendo, como é que fala? Eu estou fazendo várias funções e acaba assim, parece que tudo vai acumulando e eu vou ficando com raiva daquilo, a questão das pessoas estarem deixando as coisas para poder fazer, sabe? Então, realmente tá uma certa confusão nesse sentido mesmo. E eu tô com a Então, mente assim, muito cheia, realmente. então, assim, o primeiro passo é tentar separar, né? Peraí, aquilo que é do meu trabalho, mas o que é meu no trabalho, o que não é meu. Aí depois, eu e minha família, eu e relações ali com mãe, pai, irmão, irmã, separar assim direitinho e tentar resolver. É como a gente faz. É uma imagem muito rica essa da bagunça de uma casa, porque eu só consigo organizar se eu separar as coisas a partir dos lugares, né? O que é do quarto, o que é da sala, o que é da cozinha. Então é um sonho que alerta para uma necessidade de organizar melhor, porque se você não organizar melhor, vai viver esse cansaço, né? E esse cansaço cobra um preço depois, né? Então é um sonho interessante. Eu acho que todo sonho, por mais simples que seja, porque às vezes é um relato bem pequeno, mas é sempre muito rico, é sempre muito oportuno. Hum. E uma coisa que você estava falando referente aos extraterrestres, eu, assim, tem um Sim, tempo, eu sempre sonhava, parou, mas eu sempre sonhava que eu via no céu naves estelares, naves espaciais, e que eu seria aquela pessoa que iria salvar todo mundo, entendeu? Eu tinha aquele poder, como se eu mentalizasse uma oração ou fizesse alguma irradiação que eu conseguiria salvar as pessoas daquela mentalização, entendeu? Isso parou, mas eu sempre tive esse sonho. Até uns 3 anos atrás, eu tinha também esse sonho recorrente. agora veja que esse sonho aqui, ele tem a mesma imagem daqueles que eu falei, mas Uhum, o significado ele vai ser totalmente diferente, porque as pessoas dos sonhos que eu falei no início da live, elas precisavam de algo de fora para socorrê-las, né? Assim, receba o uhum, meu sinal, identifique o meu sinal, marque, faça uma marca aí do meu sinal que você vai evoluir, vai se salvar, tal. Aqui é diferente no seu porque essa imagem a invasão, que parece que é uma invasão e você vai ser a salvadora, é, é muito é muito crítica essa imagem porque é alguém que tem a responsabilidade de salvar e eu não posso ter essa responsabilidade de salvar, né? Eu tô querendo, assim, o sonho está dizendo para mim assim, você está fazendo uma coisa que você nunca pode querer fazer, né? Aí veja que esse sonho aí parou porque o outro apareceu, talvez assim ganhou mais força o outro da bagunça da casa, você nunca dá uhum. conta. Então veja que a pessoa está sobrecarregada tanto num quanto no outro. É uma sobrecarga enorme a missão de salvar o mundo, né? Então veja que o seu sonho está dizendo assim, ó, vai não, você não pode querer isso. Então, acorde. É como se seu sonho estivesse dizendo assim, você se vê assim, ó, você se vê com a missão de salvar, mas não precisa, né? Não precisa dessa imagem de salvadora, porque o salvador ou a salvadora tem que carregar muita coisa nas costas, né? Então é um sonho de alerta também para evitar sobrecargas. Uhum. Ô, Dalma, então é É como igual o se a sonho, gente viu? dando importância e ele vai mudando, né? A gente não dá Agora importância veja que ao sonho e aí o é, subconsciente vem e traz outra forma. Vamos ver se agora você vai me ouvir, né? vamos ver se acorda, vamos ver se você acorda. Você está se vendo aqui, ó. Você está se vendo com a posição de salvadora e é uma carga. E você se vê arrumando uma coisa que nunca termina. É outra carga. É a ideia da Uhum. carga, da sobrecarga. Então, os dois sonhos aí falam sobre basicamente a mesma coisa, né? A necessidade de romper essa carga. É igual uma imagem que alguém falou uma vez de um sonho que eu estava com uma bolsa nas costas e de repente a bolsa pesava tanto que eu não conseguia mais andar. É a mesma coisa. Para que que você está carregando essa bolsa aí? Para que que você precisa desse peso todo, né? Então veja Uhum. que é um sonho que vai ter muitas variantes, mas
que ele vai falar sempre sobre essa responsabilidade que a gente se dá de carregar o mundo todo, né? De querer carregar o mundo todo. Às vezes a estrutura de família obrigou, né? Do tipo assim, obrigou da seguinte forma: não tinha ninguém para fazer e eu fui fazer, né? E aí quando eu fui É, fazer, eu não saí mais daquela posição. Às vezes é sim. isso que acontece com a gente. A gente vai pela necessidade e não sai mais dali, fica ali muito tempo e adoece. É adoecedor. Sempre vai ser adoecedor. Certinho? Ok, obrigada. Nada. Pode seguir com outro relato, Ana, que você mandou? Pode seguir. Alguém quer falar mais alguma Pronto. coisa? Sim, se alguém quiser falar, tá tranquilo. Já aproveita que está ao vivo. Uhum. Então, segue com da outra, que ela também Então vai ver segue, o babado. segue o fluxo. Se aparecer mais algum aqui, tá tranquilo, né? A gente vai trabalhando aqui também. O outro sonho que a Ana me deu, eu não sei se a pessoa está aqui ou se ela vai ver depois, parece que ela vai ver depois. Veja só, tem um tipo de sonho que ele também é muito comum em cenários de luto. Isso aqui aconteceu, acontece sempre, mas isso se tornou coletivo assim, num campo nunca visto, durante a pandemia, né? Porque foram muitas mortes ali, então isso gerou uma coletividade do luto, né? Inclusive muitas pessoas ainda estão fazendo a travessia, né? Porque não tiveram como se despedir dos parentes, porque a morte por Covid roubou os rituais de despedida que são necessários, né? A pessoa saía direto do hospital para o cemitério e tal. Mas, assim, existem sonhos que estão vinculados diretamente a cenários de luto. E, por exemplo, nesses sonhos que têm a ver com cenário de luto, a presença do falecido ou da falecida é recorrente. Por exemplo, um sonho que eu até falei numa outra live com a Ana, um sonho que eu tive durante um tempo que era assim: sonhava com uma pessoa que tinha falecido e a pessoa dizia assim: eles acham que eu morri, mas eu não. Eles estão rezando por mim como se eu tivesse morrido, mas eu não morri. O morto falando, né? O morto falava isso no sonho. Isso aqui é um tipo de coisa que tem a ver com a forma como o luto vai sendo construído. Nesse, o morto falava. Mas aí tem outro que é assim: olha, eu estou bem, não chorem por mim, fiquem bem, a vida segue. Tem sonhos que a pessoa fala que o parente falecido traz uma mensagem, né? Uma mensagem sempre de conforto, assim, de esperança e tal. Existem mensagens também que são muito negativas, tipo, você sonha com a pessoa falecida pedindo oração, pedindo perdão, também acontece. E um outro muito comum eu estou vendo a pessoa morta, ela está falando comigo e eu não estou conseguindo escutar. Esse tipo de sonho, eu quero começar por esse, porque esse é o tipo de sonho que, por mais que a gente esteja dormindo, a gente está mais consciente. É um nível de sonho mais próximo da consciência, vamos dizer assim. Porque aquele morto tenta falar e eu não entendo, porque de fato não existe essa comunicação, né? Então, assim, você fica gritando para a pessoa repetir, ela repete e você não está entendendo. Eu vou dar um exemplo. A pessoa falou para mim que sonhou com um parente falecido e era uma festa numa praça. São João, né? São João ali na praça e ela estava na praça e o falecido também estava na praça e ele de longe falando com ela e ela dizendo: eu não estou te ouvindo, fale mais alto. Mas o som das pessoas e o som da festa impedia a conexão. Esse é o tipo de sonho que, quando ele acontece, a gente está mais próximo da consciência, porque essa comunicação não acontece no sonho, porque ela não pode existir mais, né? Acabou essa comunicação. Então, embora seja um mundo invertido, mas tem ainda uma proximidade com a consciência. De alguma maneira, a conexão que não existe lá revela a realidade, né? A pessoa faleceu. E nesse relato que a Ana trouxe, alguém colocou no grupo, a pessoa mesmo está interpretando o sonho sem nem perceber. Ela fala que perdeu a mãe 1 ano e 4 meses, se eu não me engano. Então, nessa margem de tempo, a pessoa está na fase final
do chamado luto saudável, né? Se não teve nenhum problema, o luto está se fechando nessa margem aí, 1 ano e 4 meses, até 2 anos ali, está dentro da margem considerada normal de elaboração do luto. O luto tem fases, né? Negação, raiva, barganha, e aí depois a gente começa, aliás, negação, revolta ou raiva, depressão, barganha e aceitação. Então, quando a gente está nessa margem final do luto, ela pode durar até os 2 anos, né? Se passar disso, é o chamado luto adoecido, a pessoa vai precisar de uma ajuda para poder elaborar esse processo. E a pessoa do sonho, ela conta que é a mãe dela, e ela perdeu a mãe há 1 ano e 4 meses, então está na margem do luto, considerado normal. Então, esse sonho, ele já, quando a pessoa fala do tempo, a gente já sabe, o sonho está inscrito no cenário de elaboração do luto. E o sonho fala que a mãe pergunta, você pode vir me buscar? Eu estou precisando que você venha me buscar. Tem um desejo da mãe de que ela a busque. E, ao mesmo tempo, a mãe diz, mas você vai pegar a estrada? Talvez seja perigoso pegar a estrada. Não é perigoso, não. Não corre perigo. E ela falando sobre esse sonho, ela mesma interpreta sem perceber que ela disse que a mãe era muito protetora, né? Tinha esse aspecto de superproteção maternal e que ela inclusive sai de casa, ela casa para poder sair da casa da mãe. Então veja que tem esse aspecto de uma relação um pouco tensa com a mãe. Bom, não é uma relação de violência, mas é uma relação tensa com a mãe. E de alguma maneira quando a pessoa, aí ela, quando acordou, pediu vai colocar o nome da mãe nas intenções de uma missa. A gente tem esse entendimento, né, como se a pessoa estivesse pedindo, sobretudo porque a mãe falou, venha me buscar, então talvez isso tenha conectado a sonhadora com o cenário religioso dela e da mãe. Beleza, tranquilo, não tem problema nenhum, está dentro da margem de normalidade sempre. Mas o sonho está falando sobre a necessidade, isso aí é direto, né? O sonho está falando sobre a necessidade que ela tem de construir a autonomia que não teve enquanto a mãe estava aqui. E esse é um sonho doloroso e muitas vezes a gente tem dificuldade com esse tipo de sonho porque ele está falando de uma verdade que a gente está resistindo para aceitar, né? Está resistindo para aceitar. Durante muito tempo eu vivi sobre essa ordem aqui, e de repente essa ordem representada pela mãe acabou. Não existe mais essa ordem. Então o desejo de venha me buscar é como se fosse assim, você não tem autonomia nesse momento, você não construiu autonomia. É como se fosse o desejo de ter aquela pessoa, mas além de ser a pessoa importante que é a referência de uma autoridade e de uma necessidade de direcionamento, né? Então é um sonho doloroso porque fala que você não está construindo, não conseguiu construir ainda essa saída desse cenário mais limitante que foi imposto pela relação materna. Então é um sonho que fala sobre uma necessidade de ajuste com as lembranças e com essa herança afetiva que teve da mãe, né? É como se existissem pendências, né? Bom, ao mesmo tempo que a mãe diz no sonho para ela, venha me buscar, diz assim, mas é perigoso, né? Ou seja, você não vai fazer isso, né? Não tem como fazer isso. Está na margem de realidade, né? Não tem como fazer isso, não tem como fazer isso, então você tem que fazer por você, né? Ajustar da melhor maneira essas lembranças da mãe, né? E ajustar essas lembranças da mãe tem 2 pontos aqui que são duros, né? O primeiro é perceber, além de toda bondade, amor, generosidade, perceber também o quanto essa mãe foi limitante, né? Limitou muita coisa. E, ao mesmo tempo que aceitar, ela fez isso, ela foi assim, é uma das partes, é uma das camadas da mãe, né? Com todo aspecto e peso positivo, teve esse ponto negativo que precisa ser aceito e integrado para que ela possa seguir, né? Para que ela possa elaborar o luto da melhor maneira e alcançar uma autonomia que o sonho está exigindo. O sonho exige que ela tenha mais autonomia. Quando fala de autonomia, não é
romper com a história, né, que teve com a mãe, mas é entender que esse ciclo ele se encerra por ele mesmo, né? O fato da pessoa não estar mais aqui encerra um ciclo. Então eu preciso, já que esse ciclo se encerra de modo natural, eu preciso encerrá-lo também de modo afetivo. Preciso construir a autonomia. Tanto que depois tem um outro relato de sonho, onde ela chega no apartamento onde ela viveu quando tinha 4 anos, né? Isso aqui também é apresentado como um dos relatos. É interessante, né? Porque é um regresso ao local de infância, né? E ela fala assim, né? O apartamento onde eu vivi quando eu tinha 4 anos, nunca imaginei voltar ali, né? É justamente isso que falta, voltar ali, só que agora afetivamente. Eu preciso voltar afetivamente e ajustar as coisas que nesse momento estão desreguladas, né? Desreguladas no sentido de que eu preciso responder por mim com toda a autonomia que eu possa ter. Então, é um sonho que está inscrito no cenário de luto com a exigência de que a pessoa construa autonomia para que o luto flua da maneira natural, da maneira mais saudável. É um sonho duro, é um sonho que valeria a pena se a pessoa já tiver, valeria a pena levar para um processo de terapia, né? Contar para o terapeuta ou para a terapeuta explicar direitinho essa história. Se fosse uma pessoa que tivesse sob meus cuidados, eu levaria ela nesse processo de terapia a essa infância, né? O que é que acontece nessa infância? O que é que essa mãe representa? O que é que representou a perda dessa mãe, para que a gente possa fazer os ajustes adequados da história, né? Enquanto memória. Enquanto memória, a gente pode fazer esse ajuste. Memória e entendimento. Porque às vezes a gente tem uma memória que é um pouco distorcida da realidade, né? A gente viu uma coisa e guardou, e na verdade não era daquele jeito que a gente viu e memorizou, né? Tinha outras coisas ali que precisam ser passadas a limpo. Eu costumo dizer que esses sonhos de luto é como se você tivesse um álbum de fotografias e as fotos estão todas fora de ordem ali. Aí você olha para mim e diz assim, não, a ordem é essa. Aí então vamos tirar tudo e botar de volta. Aí quando tira, você percebe que a ordem era outra, né? Então, esses sonhos dentro desse cenário de luto tem muito disso também, de necessidade de ajuste. Então, é por isso que na fala da mãe, no sonho, a mãe pede para ela ir buscar, mas ao mesmo tempo coloca uma barreira, né? Então, talvez seja buscar de outra forma, né? Seja buscar na memória e corrigir muita coisa que ficou adoecido também, que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Sempre pode acontecer. Isso, possivelmente, ela Agora, está sonhando é porque ela está passando por alguma situação que está necessitando fazer esse resgate, né? é, Entre essa é como se conexão. esse ajuste com a figura materna pode ser a peça que falta de um grande quebra-cabeça que no momento que ela colocar lá, ela começa a entender o quadro inteiro, né? Talvez esse sonho esteja falando sobre essa necessidade de ajustar essa figura específica, né, da vida dela. Até porque eu não sei, você talvez saiba, isso fica muito mais forte porque ela está dialogando com uma memória da mãe, e ela talvez seja mãe também, né? Então, assim, você revive no seu materno aspectos da sua mãe, né? É como se você precisasse dialogar com isso para entender como é que você vai fazer o seu processo, né? Então, a gente tem que passar limpo essa imagem. O paterno também, né? Quando é o caso, o paterno, a gente também precisa passar limpo. Seria mais ou menos por aí. Muito interessante. E é imprescindível, né? A gente começar esse autoconhecimento pegando do nosso inconsciente, que a gente não tem esse acesso tão fácil, né? Tão simples. Tem o Pois é. acesso, mas não tem a compreensão, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida? A gente está partindo para o final desse encontro. Sempre muito rico. Muito obrigada, Dalmo, pela sua Eu que disponibilidade. É sempre agradeço. muito enriquecedor escutar você falar dos sonhos e me desperta cada vez mais o interesse por estudar esse mundo. Eu estou estudando também. Sim. Você falou sobre o acesso ao inconsciente, né?
O Freud, a primeira frase não, né? O título do primeiro capítulo da interpretação dos sonhos, do livro, né? A interpretação dos sonhos. O primeiro título é O sonho é uma porta para o inconsciente. Então, o primeiro capítulo é explicando essa conexão, né? Que é mais ou menos o que a gente... que é mais ou menos assim, né? Não da parte de Freud, da nossa. É mais ou menos o que a gente tentou fazer aqui, né? Pegar um símbolo e, a partir desse símbolo, sair desmembrando conteúdos da vida da pessoa, né? Das Porque pessoas, né? realmente Das é um pessoas que mundo, passaram né? por aqui. É um outro mundo. E até É algumas isso, passagens falam assim, né? O mundo onírico, porque é isso. é um outro acesso que a gente sempre relata, como você falou, é muito estranho, que sonho maluco, que sonho louco. E a gente não É, dá importância porque acha que é uma fantasia, né? Acha que não é nada sem pé nem cabeça, como a gente costuma falar, mas não, é é. justamente para poder a gente entender como mensagem, como símbolo, e Uhum. destrinchar ali, entender o que é que a gente mesmo está falando para a gente, né? Isso, porque o conteúdo é nosso, né? Agora, sim, é importante também que a gente destaque que essa ideia de, esse sonho foi sem lógica nenhuma, eu sonhei um negócio estranho, eu sonhei um negócio estranho. Essa frase, ela já boicota o conteúdo do sonho, né? Porque quando você diz foi estranho, então isso é também um recurso da própria consciência para evitar esse conteúdo, né? Que você Então, isso aqui acessa, também né? é importante. É importante porque é como se minha consciência dissesse assim, deixa do jeito que tá. Por isso que a gente se incomoda tanto com alguns sonhos, né? Porque o sonho está dizendo, deixa do jeito que tá, não. Vamos enfrentar Uhum. isso aqui. Agora, para E quanto enfrentar, mais às vezes, é muito maluco, né? doloroso. Mais a gente fica o É, dia inteiro pensando naquele sonho, fica reverberando, mas ao é, mesmo tempo a gente está naquele conflito de foi maluco, deixa para lá, mas ao mesmo tempo algo incomoda. é justamente. Mas é desse cenário que vem muita coisa que a gente precisa acessar com mais frequência, com mais carinho até, né? Mais carinho e com muita calma, né? Então, é por aí. Então, o pessoal que está Vejo por que é por aí. aqui, gratidão também pela participação de vocês. Vai ter o outro pessoal da assinante que a gente faz parte, né, desse grupo de assinantes de terapia mensal. Então, eles vão assistir no Uhum. gravado. Algumas pessoas também, algum desses... Aliás, os relatos foram de quem não estava aqui. Então, elas vão assistir no gravado. Isso. E estamos aqui, portas abertas sempre, Dalmo, para você voltar aqui nas lives lá no Instagram também, fazer mais desse mundo onírico. O que eu acho interessante é que já é a terceira vez que a gente senta para falar de sonho e a gente sempre percebe que o caminho é como se fosse assim, cada vez é um caminho diferente, né? Cada momento desse mostra um caminho diferente, né? É sempre enriquecedor. Eu que agradeço o convite, porque é um tema que eu gosto muito, é um tema que, inclusive, eu tenho explorado nas que permitem, né? Tem pessoa que tem umas pessoas que ainda têm umas reservas em relação aos próprios sonhos, mas tem outras que já começam a sessão assim, né? Eu tive esse sonho aqui. Então tá bom, vamos lá, vamos abrir o caminho por aqui. Então eu agradeço porque é uma oportunidade também de tornar mais acessível, né, esse exercício da interpretação. Me coloco sempre à disposição para o que precisarem e vamos em frente que a gente está por aqui todo mundo junto. É isso aí. Quem quiser o contato de Dalmo depois para continuar a busca, né? Ele atende online também, né, Dalmo? É de uma pessoa, mas atende Isso, online, isso. então Uhum. fala comigo no À privado que eu passo o disposição. contato dele. Beleza. Então, Uhum. boa noite, pessoal, e até os próximos encontros. Tchau, tchau.